Bora, pessoal, repercutir mais uma notícia, infelizmente negativa para o Banco do Brasil. Agora é o Goldman Sachs que vai esperar um payout de 30% para o ano de 2025, inclusive abaixo do guidance do próprio banco, que gira em torno de 40% e 50%. Vamos olhar um pouquinho com mais de cuidado essa notícia aqui. Já são quatro bancos que então cortaram as projeções de dividendos do Banco do Brasil, né? A última então foi o Goldman Sachs, que tem rebaixado o seu payout, a projeção de payout para 30% em 2025, frente a uma orientação do próprio banco, que é entre 40% e 50%, né? Isso tudo após a divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2025. Existe uma expectativa que os resultados no segundo trimestre de 2025 sejam ainda piores, para depois a gente ter uma retomada, nos, inclusive lenta, no segundo semestre de 2025, né? As palavras aqui do banco, então, as provisões ficaram atrás da formação de créditos inadimplentes e devem aumentar de forma significativa nos próximos trimestres. As ações do banco, que já acumulam uma queda desde o seu topo, elas são negociadas aí na casa de R$ 21,50, já estão acumulando uma queda de 27% desde a divulgação então dos resultados do primeiro trimestre e estão sendo negociadas na casa de 0,7 vezes o seu valor patrimonial, né? O Goldman Sachs estima um lucro líquido de 25,6 bilhões. Isso é uma queda bastante expressiva frente aos 37, 41 bilhões que estavam no próprio guidance do banco para 2025, né? E cortaram também o preço-alvo da ação de 25 para 23 reais, refletindo uma potencial de valorização de aproximadamente 7,73%, né? Eles entendem que o valor patrimonial, o P sobre VP do banco ainda tem espaço para estar mais atrativo ainda até o final de 2025, fechando a aproximadamente 4,8 vezes, né? E 0,6 frente ao 0,6 do valor esperado para 2025, né? Isso representa, obviamente, um desconto muito grande frente aos bancos privados e também a sua média histórica. Tá? Isso aqui é uma notícia bastante negativa que vem então do Goldman Sachs, mas não foi só ele, tá? Assim como o Goldman Sachs, o JP Morgan espera uma distribuição então de 30% dos seus dividendos, né? É, eles colocam aqui um pouquinho sobre o fator eleitoral, mas entendem que essa volatilidade ela vai ficar mais para 2026, né? E isso, obviamente, pode ser aí eles chamam de catalisador, né? A depender do candidato ou a que estiver à frente nas pesquisas, for um candidato mais de esquerda ou um candidato mais de direita. Segundo o banco, a preferência é adotar uma postura mais conservadora, de espera, e entender o que vai vir após o segundo trimestre, né? Resultado do segundo trimestre que vai ser divulgado no o mês de agosto, né? O que vai dar um pouquinho mais desse tom que é mais negativo ainda, segundo a grande maioria dos bancos, mas que deve ser o que a gente chama de fundo do poço aí, né? O segundo semestre de 2025, a expectativa é que tenha uma lenta recuperação do Banco do Brasil, né? O Itaú BBA também seguiu na mesma linha, cortou o payout para 30% e para instituição, para o Itaú BBA, os próximos trimestres tendem a ser mais difíceis que o primeiro. Ó, veja bem, é o que a gente está falando. O segundo trimestre tende a ser mais difícil em razão dos ciclos naturais de pagamentos e atraso do crédito. Essa questão fiscal, essa questão de crédito, principalmente
que envolve o agronegócio não tem uma recuperação rápida, é uma recuperação que é esperada, mas é uma recuperação um pouco mais lenta, né? Diz aqui o banco de que, diante dessas surpresas negativas, é bem provável que um risco adicional seja incorporado aos modelos de perda, né? Então aqui eles estão falando basicamente da projeção de perdas para devedores duvidosos, né? O total, essas provisões devem ser de aproximadamente 3%, que antes era 1,5%. Então a gente está falando basicamente de dobrar, né, a provisão para perda de devedores duvidosos, né? É bem importante sempre lembrar aqui, pessoal, que o Banco do Brasil ele pode ser considerado o fiador do agronegócio, né? Aproximadamente 50% do crédito do agronegócio do Brasil ele passa pelo Banco do Brasil, né? Então, além disso, obviamente, o Santander também rebaixou a recomendação de compra, né, e colocou em manutenção, que é a mesma coisa que neutra o preço-alvo, mas é um corte com um corte bastante representativo de 45 para R$ 26, né? A razão para isso é, mais uma vez, clara: os resultados vieram fracos e aquém do esperado no primeiro trimestre desse ano, que reportou um lucro de aproximadamente 7,4 bilhões de reais, frente a uma expectativa na casa de 9 bilhões de reais, né? O Banco do Brasil, que tem uma cotação atual aqui em torno de R$ 21,44. Nos últimos 12 meses, tem uma variação negativa de 15%, desde a sua a última ascensão no topo, aí a queda é ainda maior. Vocês vão ver que pode chegar a quase 28%. Como falado aqui no vídeo, o PL em torno de 5,64 vezes e o preço sobre o valor patrimonial de 0,68, né? Muito cuidado aqui, pessoal, com os dividendos. Os dividendos do Banco do Brasil giram aqui na casa de 11%, mas obviamente sendo negociados, está utilizando como base a cotação de R$ 21,44. A expectativa para 2025 ela é de uma queda bastante expressiva. Eu diria algo na casa entre 7 e 7,5% de dividendo para o ano de 2025, tá? Eu trago aqui outras duas análises para que a gente possa ter uma noção mais clara dessa relação de dividendo e preço, né? O dividendo, ele obviamente, ele sempre é ele pode ser considerado como uma relação do preço da ação efetivamente, né? E aqui a gente pode ver que é, existe uma correlação negativa entre o preço da ação e o dividendo, ou seja, quando o preço da ação cai, a sua perspectiva de dividendo sobe. Quando o preço da ação sobe, obviamente, a perspectiva de dividendos cai. E por último, pessoal, eu trago aqui um pouco de uma análise histórica desde o ano 2000 até, obviamente, atuais. Quais foram as maiores quedas desde o seu pico das ações do Banco do Brasil? Vocês podem ver que a gente tem negociado as ações do Banco do Brasil com uma queda de aproximadamente 28% desde o seu último pico, né? Eh, aqui no dia 14, antes da divulgação dos resultados do primeiro trimestre, mas isso não é uma raridade, isso é algo relativamente comum, principalmente levando-se em consideração que a gente está falando de renda variável. Então você vê aqui, ó, durante o ano de 98, a gente teve uma queda de 65% desde o pico das ações do Banco do Brasil. Ali, ó, crise do subprime em 2008, 52%. 2016, governo Dilma, 60% de queda. 2020, pandemia, 58%. E outras quedas históricas que, inclusive, são maiores que as quedas que a gente está vendo agora. Então, é de se esperar que a ação pode, inclusive, cair ainda mais ante
voltar a ter uma valorização. Então, eu, particularmente vejo, esse cenário aqui como uma oportunidade bastante clara para nós, investidores de renda variável com foco em dividendos e no longo prazo, aproveitarem para comprar ótimas empresas a preços espetaculares, tá? Pessoal, era isso que eu tinha então para o vídeo de hoje. A gente falou basicamente sobre mais, inclusive, notícias negativas que envolvem o Banco do Brasil. Eh, o inverno do Banco do Brasil parece que ainda vai ser bastante sombrio até a gente voltar a ter uma situação mais confortável. Eh, Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, divulga esse vídeo para outras pessoas, se inscreve no canal, isso é muito importante para nós. Me diz aqui o que é que você está fazendo com o Banco do Brasil. Você está comprando o Banco do Brasil? Você está vendendo o Banco do Brasil? Você acredita que o banco pode cair ainda mais? O banco pode subir? Chegamos ao fundo do poço? Ou talvez seja o melhor momento de esperar a divulgação dos resultados no segundo trimestre até que a gente tenha uma visibilidade mais clara do que há por vir no Banco do Brasil. Me diz aí o que você acha. Era isso que eu tinha por hoje. Um grande abraço, valeu!